Muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar e do país em que se encontram. São todos bem-vindos a mais uma palestra que é número 17, subordinada ao tema O que é que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente que vive no tempo do fim. Eu acho que até agora já ensinou muitas coisas, não é verdade? Já aprendemos muita coisa que nós agora neste tempo solene, maravilhoso, precisamos saber. Mas então vamos curvar as nossas cabeças para orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, tanto, Senhor, que necessitamos tanto de compreender aquilo que o Senhor deixou contido na sua palavra. Nós que somos aquela geração que o Senhor escolheu para viver neste tempo. Não é um tempo fácil, mas é um tempo de grandes oportunidades em que o seu nome vai ser vindicado, a sua lei vai ser, enfim, vai ser exaltada, e o Senhor nos escolheu a nós para isso. Que o seu bom Espírito venha sobre nós com grande poder, com grande intensidade, que nos ajude a compreender, que nos dê pelo menos um vislumbre do que é que o Senhor precisa transmitir-nos a nós que vivemos neste tempo do fim. Tudo isto suplicamos não que mereçamos, mas o fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ok, como nós já tínhamos visto, tínhamos pelo menos chegado ao versículo 5 de Daniel 11. Os irmãos certamente já devem ter ouvido talvez alguns seminários, alguns cursos, enfim, sobre Daniel. O que é facto é que o capítulo 11 e 12 normalmente são dos capítulos menos aprofundados, mas também menos compreendidos. É verdade ou não? Estudamos bastante o 2, o 7, o 8, o 9, o 10. O 10 já começamos a ter alguma dificuldade e depois quando chegamos ao 11 e ao 12 quase que passamos por cima deles. É assim, eu também não tenho a presunção de pensar que nós vamos aqui chegar à suma de todas as coisas. Até porque, até ao tempo presente, tanto quanto eu sei, existem ainda divergências no entendimento destes capítulos, o 11 e o 12. Contudo, ele continua aqui para que nós mergulhemos nele e o compreendamos. Até porque, não sei se os irmãos já se aperceberam, o espírito de profecia tem muitíssimo poucas referências ao capítulo 11 de Daniel, apesar de ter algumas. E isso deixa-nos assim um certo mistério sobre o capítulo. Enfim, até ao versículo 4 parece haver consenso de todos os teólogos das várias religiões, até porque os nomes dos reis portanto, os reis estão citados aqui claramente sem ser por símbolos. A partir do versículo 5, as coisas começam-se a complicar. Então, irmãos, eu vou passar-vos uma das compreensões, ou uma compreensão acerca deste capítulo. Não quer dizer, volto a dizer, que é sim a 100%, porque é um capítulo que ainda está em aberto, porque tem acontecimentos, alguns que já tiveram lugar no passado e vão se repetir, e nós vamos ver o que Ellen White diz sobre isso, e outros versículos, particularmente o versículo 40 a 45, são acontecimentos que nunca tiveram lugar na história, nunca. Portanto, são acontecimentos que não têm tipo. Nós normalmente vamos buscar o tipo e depois vemos o antítipo, não é verdade? Não é o caso dos versículos 40 a 45. Mas, entretanto, eu vou já referir algumas citações do Espírito de Profecia, e aí sim, eu peço aos irmãos que tomem as suas notas para depois poderem ler, para nós começarmos a avançar a pouco e pouco. Então, em Testemunhos para Ministros, e é curioso que é para ministros, no capítulo 3, na página 112.2,
diz o seguinte: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. Já conhecíamos esta citação, portanto, está aqui a chamar-nos a atenção particularmente para o estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. E continua no parágrafo 3. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Então, irmãos, aqui temos uma citação importante. Como já temos visto, as profecias de Daniel são especialmente para os últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Siniar, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Então estamos a ver aqui que, quando ele fala do Ulai, nós encontramos em Daniel 8:2, e o Hiddekel, que é um outro rio, nós encontramos-lo em Daniel 10:4. E, portanto, Deus já nos está aqui a fazer uma referência ao capítulo 8 em paralelo, podemos dizer, com o capítulo 11. E os irmãos podem dizer, então, mas o Hiddekel está no capítulo 10. Sim, só que o capítulo 10, 11 e 12, eles são um bloco, eles formam um bloco. Como nós dissemos, o 10 é quase que a introdução, porque é Deus a mostrar o que a Daniel, um conflito prolongado, não é verdade? Que depois vai ter os seus muitos detalhes no capítulo 11 e inclusivamente no 12. Ok, então já estamos a ver aqui que são profecias particularmente importantes para aqueles que vivem nos últimos dias. No livro Obreiros Evangélicos, no capítulo 32, na página 148.1, diz: os ministros, eu não sou ministro, mas há aqui uma referência aos ministros, devem apresentar a firme palavra da profecia como fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e, em ligação com elas, as palavras eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que ela está a dizer aqui? Para já o recado é especificamente dado aos ministros. E diz-nos aqui que estas profecias, Daniel e Apocalipse, elas têm que ser estudadas sim, mas de que forma? Leviana, superficial? Não, cuidadosamente estudadas. E é curioso que ela faz um link aqui. E ela diz, em ligação com elas, as palavras eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, as profecias são algo importantíssimo para servirem de tema, e já vamos ver a continuação da citação, mas ligado, sobretudo, a Jesus Cristo. Portanto, não é só uma sequência de reinos, ficarmos a saber muitas coisas da história. Não, o que nós precisamos acima de tudo é ver Jesus Cristo que tira o pecado do mundo nas profecias, tal e qual como o vemos nas parábolas, tal e qual como o vemos nos evangelhos. As profecias são, Jesus está lá. E é importante que nós salientemos este aspecto. Continuando no Obreiros Evangélicos, ela diz: expliquem os nossos ministros e mestres, ou seja, professores, essas profecias àqueles que estão instruindo. Então é da responsabilidade dos líderes, dos ministros e dos mestres. Deixem fora dos seus discursos assuntos de menor importância e apresentem as verdades que hão de decidir o destino das almas. Acham que é importante isto que está aqui? É bastante importante. Portanto, há assuntos, irmãos, que nesta altura do campeonato, podemos dizer, não são verdades. Sim, são importantes, certo, mas não são verdade presente. Percebem? Não estão dando o sonido, a trombeta não está dando o sonido certo.
As pregações para este tempo, elas precisam ser de maneira a preparar o povo para os tempos que aí estão. E isto inclui, curiosamente, ela falava há pouco das profecias de Daniel e Apocalipse, mas nesta última citação que eu li, ela está-se a referir a uma outra coisa. Ela está-se a referir a Mateus 24. Que é extremamente importante, enquanto que, por exemplo, as profecias de Daniel e de Apocalipse muitas vezes não estão por ordem cronológica, já vimos isso, não é? Por vezes está a falar de Nabucodonosor e de Babilónia, mas antes já tinha falado da Medo-Pérsia, que nós sabemos que vem depois, portanto não estão por ordem cronológica. A mesma coisa acontece com o Apocalipse, mas não acontece com Mateus 24. Mateus 24, todos os acontecimentos que abrangem a maior parte da história, o maior período da história, eles estão, todos eles em ordem cronológica. E, portanto, ela recomenda aqui, apresentem os nossos ministros e mestres, não é? Essas profecias e deixem de lado os seus discursos e assuntos de menor importância. Pronto, é uma recomendação que é feita. No livro Eventos Finais, que é um livro que todos nós, penso eu, que teremos nas nossas estantes, é extremamente importante. No capítulo 1, na página 12.1, diz-nos o seguinte: o tempo de angústia que há de aumentar até ao fim está muito próximo. Portanto, nós temos consciência de que a angústia ela vai aumentar. Portanto, as dores, agora nós já entramos em trabalho de parto, pensamos nós, e portanto as dores só se vão intensificar, já não podemos voltar atrás, não é? Já chegamos quase aos 9 meses. Não temos tempo a perder, ela diz. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel, ora, aqui temos uma referência que nós precisamos, quase atingiram o seu cumprimento final. Então, se ela diz que quase atingiram o seu cumprimento final, significa que parte delas já se cumpriram. Então, em que versículo estaremos nós? Já vamos ver mais à frente. E agora, no 9º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 1, na página 14.2, esta citação é importante, diz: o mundo está agitado com o espírito de guerra. Foi aquilo que lemos há pouco. Portanto, a profecia do capítulo 11 de Daniel quase se cumpriu por completo. E ela continua: logo, em breve, as cenas de angústia que se descrevem nas profecias ocorrerão. Portanto, se nós sabemos que temos à nossa frente um tempo de angústia, onde é que elas estão descritas, essas cenas? Aqui no capítulo 11. Não só, mas particularmente aqui. Muito bem. Agora, vou ler-vos uma citação que não está traduzida para o português. Os irmãos que têm os livros em inglês não traduzidos estão em vantagem. Ela encontra-se no 13º volume do Manuscript Releases, na página 394. Manuscript Releases, que até hoje não percebi porque é que não estão traduzidos. Mas diz o seguinte: ela é extremamente importante, porque ela não está em mais parte nenhuma. Então diz assim: não há tempo a perder. Esperam-nos tempos angustiosos. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Logo ocorrerão as cenas de angústia que se descrevem nas profecias. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Ok, até aqui já lemos no volume 9 de Testemunhos para a Igreja. Agora, o que eu vou ler a seguir não se encontra em parte nenhuma. E diz assim: muita da história que ocorreu em cumprimento desta profecia se repetirá. Então, no capítulo 11,
existem alguns versículos que eu posso dizer-vos até quais são. Aliás, não sou eu que vou dizer, é Ellen White que vos vai dizer. Ela diz que algumas destas coisas que estão descritas aqui no capítulo 11, elas já aconteceram na história, elas já tiveram o seu cumprimento tipo, mas repetir-se-ão, ou seja, nós vamos ver o antítipo destes acontecimentos. E ela diz o seguinte, ela diz, nessa citação ela continua dizendo, no versículo 30, é curioso que ela refere o versículo 30, se fala de um poder que se levantará contra o pacto santo e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. E de seguida ela cita textualmente do versículo 31 ao versículo 36. E ela conclui dizendo, cenas semelhantes às que se descrevem nestas palavras ocorrerão. Então podemos concluir daqui o quê? Que do versículo 30 ao versículo 36, pelo menos ao 36, já aconteceu na história, mas vai voltar a acontecer. E isto por quê? Porque nós sabemos que Roma tem 3 tempos, ou 3 fases, podemos dizer assim. A fase em que ela era, a fase em que já não é, e a fase em que voltará a ser. E nós encontramos isso em Apocalipse. Portanto, eu gostava de trazer-vos estas citações, precisamente para nós percebermos que temos que mergulhar fundo na história. Mas sendo este capítulo um capítulo tão importante, por que é que ela tem tão poucas citações dele? Eu posso vos dizer o seguinte, talvez não diga hoje, vamos avançar, porque Deus escondeu isto. Não é que ele quisesse jogar ao gato e ao rato, não. Só que são tão importantes estes acontecimentos, irmãos, que não poderiam ficar assim à mercê de qualquer curioso. Então, teria que ser um povo que verdadeiramente desse valor a tudo isto, que estivesse interessado e que não olhasse a meios para alcançar os fins, ou seja, estivesse disposto a deixar para trás tudo para poder aprofundar-se nestas questões. E isto porquê? Porque Deus vai ter um povo no final dos tempos, e vai ser daqui a pouco tempo, que são tão conhecedores destas coisas que estarão à altura de falar às pessoas, olha, arrependam-se porque isto vai acontecer, isto. E para nós sabermos o que é que vai acontecer, nós temos que ter conhecimento profundo. Não basta um conhecimento superficial. Estamos a entender o porquê? Posso vos dizer que esse segredo que Deus escondeu, ele encontra-se no Grande Conflito. O Grande Conflito é o livro que, por excelência, guardou o segredo de Daniel 11 e 12. Ok, isto eu não posso contar-vos tudo uma vez, porque não temos tempo para isso, temos que ir a pouco e pouco, até porque, como já vimos, é um capítulo extremamente rico. Muito bem, então, eu tinha-vos falado que nem todos são da mesma opinião, nem todos os teólogos. Eu vou apresentar-vos aqui um entendimento deste capítulo, mas os irmãos podem ir pesquisar noutros livros, particularmente neste livro, Segredos de Daniel, do pastor Jacques Ducan, e cada capítulo do livro corresponde a um
capítulo do livro de Daniel, portanto, Daniel tem 12 capítulos, o livro do pastor tem 12 capítulos, e os irmãos vão ver que é um entendimento um bocadinho diferente. Mas é assim, a igreja vai recebendo luz a pouco e pouco. E, portanto, o entendimento que havia até há poucos anos atrás, hoje é um pouquinho diferente. E, portanto, cabe a cada um de nós ir aprofundar-se neste conhecimento. Bom, mas então, dizia eu que a partir do versículo 5, vai-se falar do rei do norte e do rei do sul. E vai-se falar muitas vezes que o rei do norte lutou, aliás, eu até vou ler-vos aqui, para alguém que depois queira aprofundar um bocadinho isto. Por exemplo, temos uma introdução, não é? Que é o versículo 1, é uma introdução do capítulo, e depois temos o conflito perso-grego, que é os versículos 2 a 4. Nós já lemos isto, muito bem. Alguns teólogos acham que o conflito norte-sul começa no versículo 5, e é verdade que sim, começa no versículo e vai até o versículo 39, e depois do 40 ao 45 é então o tempo do fim. E depois vamos ver, por exemplo, que do versículo 5 ao 8, eu sei que esta parte é um bocadinho chata, é um bocadinho pesada, e eu queria ultrapassar isto, mas é só para dar aos irmãos um pouco porque não vamos ler o capítulo todo, mas, por exemplo, do versículo 5 ao 8, vemos que o rei do sul ataca o rei do norte. Depois do versículo 9 e o 10, o rei do norte ataca o rei do sul. O versículo 11 e 12, o sul novamente ataca o norte. Depois do 13 ao 25, a primeira parte do versículo 25, o norte volta a atacar o sul. Depois do 25 até o 27, o sul ataca o norte. Depois do 28 ao 39, o norte ataca o sul. Irmãos, se nós formos ler isto em detalhes, nós vamos ver que há aqui apenas dois elementos, apenas dois protagonistas, podemos dizer. O rei do norte e o rei do sul. E uma vez ataca um, outra vez ataca o outro. Uma vez é um que está em domínio, outra vez é o outro. E nós ficamos a perguntar, mas afinal de contas, quem é que é o rei do norte? Aliás, durante muitos anos, esta era a pergunta que dava cabo da cabeça dos teólogos. Quem é o rei do norte? Quem é o rei do sul? Será que se refere à mesma pessoa, ao mesmo poder ao longo da história? Dificilmente. Dificilmente. Porquê? Porque quando nós chegamos aqui ao versículo 5, e agora eu peço-vos mesmo que abram o versículo, que leiamos o versículo, diz que o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele e reinará, e grande será o seu domínio. Ora, nós estamos aqui, toda a profecia, ela gira em torno do povo de Deus. Porque Deus tem como é que eu vos vou dizer? Ai de quem faça mal, ou belisque, ou faça sofrer o seu povo. Ai de quem faça isso. Deus tem pelo seu povo um amor, um carinho, uma preocupação, é como a menina dos seus olhos, diz-nos, não é? Conhecemos bem a expressão. Então, o que é que se passa aqui? O povo de Deus, geograficamente falando, porque vamos ver isto num primeiro cumprimento, que é o cumprimento histórico, e depois vamos ver no cumprimento profético, ou seja, no antítipo. No cumprimento histórico, nós sabemos que geograficamente onde é que se situa Israel, que era o povo de Deus. Nós sabemos onde é que ele está, não é verdade? Ele está ali num enclave entre 3 grandes continentes. A Ásia, a Europa e a África. E era um ponto de passagem, de comércio, de um foco de disputa de muitas nações. Ainda hoje é assim. Já repararam que Israel pode ter grandes aliados, mas também tem muitos inimigos? É um país pequenino. O que é facto é que ele ainda não desapareceu do mapa. Já repararam?
e já sofreu tantos ataques, tantas lutas, tantas guerras, passou por um holocausto em que foram mortas mais de 50 milhões de pessoas, judeus. E ele continua de pé. Alguma coisa aquele povo ainda tem, porque o que Deus dá ele não tira, certo? Mas então, nós temos Israel e a sul, geograficamente falando, a sul de Israel, quem é que nós temos? O Egito. Não é verdade? Lembram-se que o povo de Deus, até na altura quando saiu do Egito, quando foi liberto, rapidamente eles podiam ter entrado em Canaã, mas acabaram, devido à sua rebelião, acabaram por andar ali pelo deserto, não é verdade? E deram aquelas voltas todas. Bom, mas o que é que eu quero dizer com isto? Aqueles que atacavam Israel pelo sul eram normalmente os egípcios. O povo de Israel conhecia os egípcios como sendo o rei do sul. Esta é uma primeira fase. E quem é que atacava Israel pelo norte? Apesar de estar ao lado, isto é curioso, apesar de estar ao lado, não estava ao norte. Quem é que atacava Israel pelo norte? Era Babilônia. E isto porquê? Porque se nós formos geograficamente a ver, a Babilônia estava praticamente ao lado de Israel. Nós temos isto nos mapas. Mas há uma cadeia montanhosa tremenda entre aquilo que hoje é o Iraque, e que era a Babilônia na altura, o Império Babilônico, que impedia que eles atacassem Israel pela lateral. Então o que é que faziam? Tanto que nós vemos, por exemplo, quando Deus faz o chamado a Abraão, antes dele fazer o chamado a Abraão, ele já tinha feito o chamado ao seu pai, a Terá. Lembram-se disso? E o que é que Terá fez? Ele veio do sul, de Ur, dos caldeus, e subiu até Harã, ao norte. E era por aí que ele se preparava para entrar na terra prometida. Só que aconteceu uma desgraça. É que Terá se contaminou com outros deuses. E ficou ali na fronteira, irmãos, quase a sair de Babilônia e a entrar na terra prometida, mas acabou por não entrar. Querem ver esses textos? Ou não vale a pena? Sim, já agora? Sim. Então, vamos a Gênesis. E vamos ao capítulo 11. Ao capítulo 11. E vamos ler o versículo 26. Diz assim: Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E depois, vamos ler o versículo 28. Arã morreu antes do seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Versículo 31. Tomou Terá a Abraão seu filho. Aqui temos, quem estava no controle ainda era Abraão? Não, era Terá seu pai. Tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, que é o sul da Babilônia, a fim de quê? De ir para a terra de Canaã. O objetivo de Terá era ir para Canaã. E vieram até Harã, que era ao norte da Babilônia, e ali habitaram. E não passaram dali. Ficaram precisamente ali na fronteira. Por isso é que no capítulo 12, e isto aconteceu precisamente porque, se nós quisermos ver o que é que Deus diz, isto encontra-se no livro de Josué, salvo erro, no capítulo 24 de Josué, para vermos só o porquê.
Versículo 2. Josué 24:2. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, aqui temos, Terá, pai de Abrão e de Naor, e qual foi o problema? Serviram a outros deuses. E por isso Deus vê-se obrigado a chamar a única sementinha. Porque se Deus não tivesse tirado Abrão, e reparem que o que nós lemos foi Gênesis 11, e onde é que está o chamado de Deus a Abrão? No capítulo 12. Se Deus não tivesse chamado Abrão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, até o próprio Abrão se teria perdido, se teria contaminado provavelmente. Josué o quê? Josué que você falou de 24:2. 24:2. Obrigada. Então, esse foi o primeiro chamado de Deus para sair de Babilônia. Ok, mas isto nós fomos ver porquê? Porque se os irmãos forem ver no mapa, vão ver que Ur dos Caldeus, Babilônia, estava ao sul, mas os babilônios, por norma, eles subiam ao norte, Arã, que era a cidade onde tinha ficado o pai do Abrão, e atacavam Israel por onde? Pelo norte. Pelo norte. E, portanto, Israel sabia, conhecia, quando se falava no rei do norte, eles sabiam quem era. Quem era? Babilônia. Portanto, naquela altura, historicamente falando, o rei do norte era Nabucodonosor, ou Babilônia. Pronto. O rei do sul era o Egito. E agora vamos ver aqui, vamos fazer aqui uma pequena pausa e vamos pensar. Mas o que é que tudo isto representa? O que é que significa Babilônia? O que é que significa o Egito? Bom, o Egito é mais fácil para nós. Babilônia talvez não seja tão fácil. O que é facto é que quando chegamos ao Apocalipse, é da Babilônia que Deus vai falar. Lembram-se? Nem é tanto do Egito, apesar de Apocalipse falar do Egito. Não sei se já repararam. Vamos só dar um saltinho lá para nós vermos, mas hoje não vamos conseguir, já estou a olhar para as horas, não vamos conseguir ver essa explicação. De qualquer maneira, já ficamos aqui para irmos pesquisar, e quem gosta de fazer essa pesquisa, já adiantei que encontramos a explicação do Egito no livro no Grande Conflito. Portanto, podemos fazer essa pesquisa. Mas nós encontramos isso, por exemplo, no capítulo 11 do Apocalipse. Vamos só dar um saltinho ao Apocalipse capítulo 11 e vamos ler aqui apenas alguns versículos. Apocalipse 11, vamos ler a partir do versículo 7. E diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, depois vamos explorar isto melhor, não fiquem preocupados. E quando acabarem o seu testemunho, está a falar das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo, que curiosamente esta besta que sobe do abismo nem é a besta que sobe do mar, nem é a besta que sobe da terra, da Apocalipse 13, é uma terceira besta. Se calhar é a primeira vez que estamos a ouvir isto. Para alguns de vocês, não. É uma terceira besta, sim. Então diz, quando acabarem o seu testemunho, ou seja, as tais duas testemunhas, quando elas acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Mas não é isto que eu quero, é agora o versículo a seguir. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha aqui o Egito. Mas está a falar espiritualmente. O que é que Deus quererá dizer com isto? Onde também o seu Senhor foi crucificado. Ora, tanto quanto nós sabemos, Jesus Cristo não foi crucificado no Egito. E tampouco em Sodoma e Gomorra.
O que é que Deus estará a querer dizer-nos com isto? São cenas do próximo capítulo, sabem que eu deixo sempre isto um bocadinho aqui no em stand-by. Também ao mesmo tempo, irmãos, não é que eu queira fazer isto para vos fazer sofrer. Não, é por vários motivos. Primeiro porque eu quero que vocês estejam cá na quarta-feira, no nosso próximo estudo. Segundo, porque não temos tempo de falar tudo de uma vez. Terceiro, porque dá-vos também a oportunidade de ir pesquisar o que é que isto quererá dizer. Por favor, qual capítulo do grande conflito que para a gente pode fazer a pesquisa sobre da explicação do Egito? Minha querida irmã, isso já é querer saber muito. Não vamos ver agora o capítulo, até porque quando falarmos sobre isso vamos ter que falar de algumas coisas, todas, é um bloco, é um conjunto. Ok, tá bom. Ok? Pronto. Mas podem fazer essa pesquisa no aplicativo, vocês têm o aplicativo e é muito mais fácil, está bem? Pronto, eu só queria avançar um pouquinho mais no capítulo 11. E o que é que diz o capítulo 11? Já vimos aqui que o rei do sul, como vimos no versículo 5, reparem que ainda nem sequer passámos do versículo 5, eu já estou farta de falar. Estou a falar quase há 1 hora. Bom, mas estamos a falar aqui de Ptolomeu I, que era um faraó, era um rei do sul, do Egito. E, portanto, depois, quando vamos para o versículo 6, já encontramos o rei do norte, que é Antíoco II. Isto é história, eu não vou entrar aqui em pormenores. O que eu quero dizer-vos aqui é que houve durante muitos anos guerras entre os dois generais de Alexandre Magno. Porque pela sua morte, como nós sabemos, ficaram 4, não é verdade? E esses 4, o reino, já sabem como é que é o ser humano, tem um desejo de poder e de domínio, e então começaram a guerrear uns com os outros para poderem ficar com o domínio da Grécia. 2 deles, como eu já disse, foram imediatamente eliminados, ou pouco depois, foi o Cassandro e o Lisímaco, e permaneceram o Ptolomeu e o Seleuco. E então as guerras entre os Ptolomeus e os Seleucidas duraram muitos anos, sempre lutando pela hegemonia. Os dois queriam o domínio do império. O que nos parece, porque depois aqui fala também da filha do rei do sul, enfim, que foi Berenice, não vos vou cansar com estes detalhes, até porque isto é um bocado cansativo e tem muita história, enfim, mas o que é facto é que quando nós chegamos ao versículo 13, portanto, as guerras entre a descendência ptolomaica e a descendência seleucida, ela acontece ao longo destes versículos todos, do 5, pelo menos até ao 14. E diz-nos o versículo 14: e naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Versículo 15: assim virá o rei do norte e levantará baluartes e tomará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido. Ora bem, se as guerras entre os descendentes de Ptolomeu e os descendentes de Seleuco passam-se no Império Grego, se nós sabemos pela história qual é o império que viria a seguir, o que é que estamos à espera de encontrar a qualquer momento? A entrada do Império Romano, certo? Já vimos isso no capítulo 2, pelos metais da estátua, no capítulo 7, pelos animais, no capítulo 8, o carneiro e o bode, e depois o chifre pequeno. Bom, mas onde é que nós encontramos a entrada de Roma? Até agora parece que não está aqui. O versículo 16 diz assim: o que, porém, há de vir contra ele, ou seja, contra o rei do sul, fará o que lhe aprouver. Esta expressão nós já a conhecemos. Quando ela aparece na Bíblia, ela é aplicável a que reino? A um reino que tem o quê?
tem poder, tem hegemonia, tem autoridade, faz o que quer. Então diz que virá um rei contra o rei do sul e que fará o que lhe aprouver, e ninguém poderia resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa. Temos aqui um detalhe que até agora não tínhamos visto. Tendo-a inteiramente sob o seu poder. O que é a terra gloriosa? A Bíblia aplica essa expressão Ao povo a Israel. a Israel. Nós podemos abrir em Ezequiel, vamos ao livro de Ezequiel, ao capítulo 20, e vamos ler o versículo 15. Ezequiel, capítulo 20, se eu não estou em erro, versículo 15. Diz o seguinte: e contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que não os introduziria na terra que lhes tinha dado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. O que é uma terra com glória? É uma terra gloriosa. É ou não? É uma terra gloriosa. E qual era a terra que mana leite e mel? Era Israel. Ou seja, era a Canaã, a terra prometida, não foi? A terra que Deus tinha prometido ao seu povo quando ele ainda estava escravizado no Egito, e até mesmo antes, não é verdade? Então, temos aqui um versículo que nos ajuda. Muito bem, eu penso que também podemos ver... Bom, para já ficamos por aqui. Então, voltemos a Daniel, capítulo 11. Agora temos que ir bem devagarinho, porque há aqui tanta riqueza nestes versos que não podemos correr. Daniel 11, 16. O que, porém, há de vir, ou seja, dá a sensação que haveria de vir um outro rei que, contra o rei do sul, ou seja, que lutaria contra o Egito e faria o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará, ou seja, se firmará aonde? Em Israel, em Jerusalém. E nós podemos pensar, será que já é aqui, já está a falar do Império Romano? Provavelmente. E nós sabemos uma coisa. Israel não esteve debaixo do domínio dos romanos? Esteve ou não? Como é que nós sabemos? Podem abrir os vossos micros? Como é que sabemos? Além da história reportar, nós temos nos Evangelhos o domínio romano na Palestina. Exatamente. Nós até temos alguém muito importante que nasceu numa altura em que os romanos dominavam a Palestina. Quem foi? O apóstolo Paulo. Antes dele. João Batista. E depois dele? Jesus Jesus. Cristo. Jesus Cristo. Muito bem, irmã Cleonice, muito bem. E será que a profecia fala de Jesus Cristo? Tem que falar. Tem que falar. Nós já vimos que o capítulo 9, lembram-se? O capítulo 9 não havia uma profecia específica que falava do ungido, do Messias. Muito bem. Então vamos lá mais um bocadinho. Versículo 17. E firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino. Nós estamos aqui a tentar encontrar onde é que entra o Império Romano. E entrará em acordo com ele e lhe dará, portanto, o rei do sul entraria em acordo com o rei do norte e lhe daria a filha de mulheres para ele a corromper. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Então, o que é que terá acontecido que o rei do sul, o Egito, lhe deu ao rei do norte, supostamente será Roma, a filha de mulheres para ele a corromper, mas diz que ela não seria para ele.
alguns teólogos entendem que esta mulher era Cleópatra, que era egípcia. E nós sabemos pela história o que é que aconteceu. Ela acabou por se prostituir, não é? Com alguns, não foi só com um, imperador romanos. Versículo 18. Depois disso virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Versículo 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Versículo 20. Então, no seu lugar se levantará quem fará passar o exator de tributo. Irmãos, isto é muito importante. Noutras traduções diz um arrecadador. As vossas Bíblias como é que diz? A minha é um arrecadador. Um A minha arrecadador. também. Muito bem. Ou um exator de tributo pela glória do reino. Mas dentro de poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. O que é que significa esta expressão? Um arrecadador é alguém que arrecada, ou um exator de tributo. O que é um tributo? É um imposto. É um imposto. É um imposto. Na época de Jesus. Foi Por isso exatamente que na foi época de Jesus que se levantou pela primeira vez um costume, não é? De fazer-se o quê? Um censo, um recenseamento. Para quê? Para que é que serve o recenseamento? cobrar Para contar o número de pessoas, de cidadãos do país ou do império. Para quê? Para se saber quanto é que se ia arrecadar de impostos. Estão a perceber? E quando é que isto aconteceu na história? Nós sabemos porque a Bíblia nos diz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. No nascimento de Jesus. No tempo, exatamente, no tempo em que Jesus nasceu. Vamos abrir aí. Lucas 2. Vamos lá então. Vamos ler o 12, aliás, o capítulo 3 de Lucas. Mas vamos ler primeiro o capítulo 2 de Lucas. 2, 1 a 7, que sai o decreto de César Augusto. Exatamente, diz então o versículo 1, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, que está lá atrás na profecia de Daniel 11. César Augusto. Para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento, a própria Bíblia diz que foi o primeiro. Foi feito quando Quirínio era governador da Síria e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Por que é que nós estamos a dizer isto? Precisamente porque esta referência já estava lá em Daniel, ou seja, foi exatamente quando surge este arrecadador, este exator de tributo, que lemos em Daniel 11, 20, que Jesus nasce. E como é que nós sabemos que o versículo 20 de Daniel 11 se refere a César Augusto? Pois bem, temos que ir ao capítulo 3 de Lucas. Aqui dá-nos toda a linha, ou melhor, toda a descrição dos personagens que estavam vivos e atuantes naquela altura. E então, no 15º ano do reinado de Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes. Ok, então já estamos situados, isto foi exatamente no tempo de Jesus. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão e continua por aí fora. Portanto, pela história, sabemos que foi exatamente no tempo de quem? César Augusto. César Augusto. O versículo 21 diz: depois se levantará em seu lugar. Então, o que eu queria dizer é que nesta altura já não temos dúvida de que já não estamos na Grécia. Onde é que estamos? No Império Romano. No Império Romano. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. E nós sabemos pela história que foi Tibério César, ao qual não tinham dado a majestade real. É verdade, ele foi podemos dizer, um usurpador. Era efetivamente um homem vil. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. É verdade. Versículo 22. Agora, o versículo 22 é muito importante. Diz o seguinte: e as forças inundantes, ou seja, aquelas que provocam inundação, serão varridas de diante dele e serão quebrantadas. E agora tem aqui uma expressão: como também o príncipe do pacto, ou do concerto. O que é o concerto? O que é o pacto? Se nós formos a Deuteronômio, e nós até estamos a estudar Deuteronômio, ao capítulo 4, versículo 13, vamos lá ver o que é o pacto, ou o concerto, ou a aliança, são todos sinónimos. O que é que diz lá em Deuteronômio 4, 13? Um de vocês pode ler, por favor? Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Muito obrigada, irmã. A minha Bíblia até diz: o seu concerto, isto é, os 10 mandamentos. Então, voltando aqui, diz que seria quebrantado o príncipe do pacto. Quem é o príncipe dos 10 mandamentos? Jesus. Portanto, o que nos parece que o versículo 22 está a referir o quê? O grande acontecimento da história, a morte de Jesus Cristo. No tempo de quem? No tempo de Tibério César, César Augusto, etc, etc. Ok? Quando se fez aquele tal recenseamento. E quem é que dominava na altura? O Império Romano. Era Roma, pronto. Versículo 23. E depois, já estamos em cima do tempo, eu creio que vamos concluir aqui. Sei que é um caminho ainda longo para percorrer, mas, irmãos, estando nós já situados com o Império Romano, nós já nos vai ser mais fácil perceber quem é que agora é o Rei do Norte. E a expressão norte, ela é muito importante na Bíblia. Lembram-se? Vem Jesus. Exatamente, é de onde vem Jesus. O Rei do Norte, o verdadeiro Rei do Norte, é Jesus Cristo. Mas quem é que cria? Quem é que dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono? E depois o que é que diz lá? Do lado do norte. Quem estava-se a referir a quem? Satanás. A Satanás. Portanto, Satanás é aquele que quer sentar-se no lugar do verdadeiro Rei do Norte. Só que Satanás tem nesta terra a sua obra-prima. Ou seja, ao longo da história, Satanás foi-se
servindo, foi-se utilizando, não é? Foi trabalhando através de vários impérios. Percebem? Por isso o intuito deles de querer dominar, de querer oprimir, sobretudo o povo de Deus. A crueldade. E então, vamos ver que, enquanto que no cumprimento histórico o rei do norte era a Babilônia, espiritualmente falando, é o quê agora? No capítulo 11. É Roma. É Roma. Se Deus quiser, na quarta-feira, iremos agora aprofundar um pouco mais e, quem sabe, já vamos ao grande conflito para escavar aqui um pouquinho mais. Vamos concluir só com uma oração. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, pela luz, obrigada pela sua bondade ao ter deixado ficar tantos detalhes escondidos para que sejam apenas conhecidos por aqueles que realmente amam a sua palavra, amam a verdade. A esse o Senhor não envia a operação do erro para crerem na mentira, por isso nós suplicamos que o Senhor nos ilumine, que nos ajude a cavar mais fundo, que nos dediquemos durante estes dias até quarta-feira a pedir ao Senhor que nos dê entendimento, nós que somos tão pequeninos e dependemos completamente da sua ajuda, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o seu bom espírito e abençoe cada uma das famílias aqui representadas com estes irmãos. É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém.